Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que hoje a gente começa a nossa aula sobre transitividade verbal. Detalhe, um papo importante para que você possa entender, por exemplo, o conteúdo do teu edital. Às vezes, a gente tem a impressão que estuda algo diferente daquilo que a gente está olhando ali no edital. Nossa, esse edital está tão diferente, porque nem todas as bancas trabalham da mesma forma. Algumas são extremamente produtivas ao inserirem nomes mais tradicionais, nomes que você conhece, nomes com os quais você está mais habituado. Então, você vai ver ali uma transitividade verbal, você vai ver uma regência verbal, uma concordância nominal, a regência nominal, uma crase, uma pontuação, uma colocação pronominal, uma coesão textual. Agora, de vez em quando, aparecem outros nomes em determinadas bancas. Porque a gente aqui te prepara não só para essa prova que você vai fazer agora, a gente prepara para você entender a língua portuguesa como um todo. E aí eu tenho alguns alunos que falam assim: professor, por que tal banca, tal concurso está tão diferente do outro concurso? Gente, isso não é verdade. No final das contas, língua portuguesa é sempre a mesma coisa em tudo quanto é tipo de concurso, só que eles usam nomenclaturas diferentes. Então, por exemplo, se você pensa na questão da análise sintática, nós já começamos a análise sintática agora. A transitividade verbal é uma análise sintática. Afinal de contas, para você definir um elemento, você pensa nesse sistema aqui, ó, nesse sistema SVC. É isso que você vai fazer. Não importa em qual parte da frase o termo seja destacado. Se o avaliador destacou o termo no início da frase, no meio da frase ou no final da frase, qual é a primeira coisa que você vai fazer? É procurar pelo verbo. Mas, Sidney, o verbo é uma função morfológica. Mas aí você lembra que na aula de classes gramaticais eu disse que o verbo é a classe mais variável de todas, é a classe mais importante de todas. Ela define o processo da estrutura na língua portuguesa, porque é isso aqui, ó. Quando eu falo em SVC, sujeito, verbo e complemento, o verbo é uma função morfológica, é uma classe gramatical, mas manda em todo o processo. Sujeito já é uma função sintática. E o complemento aqui, as possibilidades, objeto, adjunto, predicativo, são funções sintáticas. Então, no final das contas, quando a gente começa a analisar a transitividade do verbo, a classificação desse verbo, se é um verbo transitivo, se é um verbo intransitivo, se é um verbo de ligação, eu, na verdade, já estou ali trabalhando a base de toda a análise sintática que a gente tem na língua portuguesa. Detalhe, isso aqui, com um verbo apenas, é o que a gente chama de período simples ou oração absoluta. E vai te dar a base para entender toda a função sintática também do período composto. Então, quando a gente chega ao nível de estudar a questão do período composto, aí oração coordenada, oração subordinada substantivo, oração subordinada adjetivo, oração subordinada adverbial. Quais são as funções sintáticas dessas orações subordinadas? A gente só consegue porque aprendeu primeiro aqui. Então, galera, antes de mais nada, eu quero jogar aqui o quadrinho branco para vocês e quero mostrar isso com calma e tranquilidade. Então, vamos lá. O sistema SVC aqui é um pouquinho maior. Pediu função sintática, não se estresse. Vá primeiro para o verbo. Ah, mas professor, não está pedindo a função do verbo. Não importa. Você vai primeiro para o verbo, porque não existe análise sintática sem o verbo. Ah, mas e se não tiver o verbo, o que vai ser aquele elemento ali? Nada. Ué, mas e o sujeito? Não existe. Se não tiver verbo, não tem análise sintática. Por isso que isso daqui é a premissa para o início da análise sintática. Então, achei o verbo. Como é que eu acho o verbo? É aquele cara que eu posso conjugar.
Se eu consigo conjugar o verbo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. E como é que eu faço isso? Eu pergunto sempre quem ou o que. Por que essas duas perguntas, Sidney? Porque o sujeito pode ser uma pessoa ou pode ser um objeto, pode ser uma coisa. Então, eu vou perguntar quem ou o que. E automaticamente o resto, o que sobrar é o meu complemento na língua portuguesa. Agora, eu só tenho 3 tipos de verbos classificatórios. Como eu acabei de dizer, verbo transitivo, verbo intransitivo e verbo de ligação. Então, eu só posso ter 3 tipos de complementos. Aí aqui eu vou colocar o objeto, que pode ser direto ou indireto. Eu posso ter uma circunstância que eu vou tipificar através do adjunto adverbial. E eu posso ter uma característica que, no final das contas, será o nosso predicativo. Agora, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Nesse primeiro momento, nós estamos fazendo uma análise de acordo com a gramática tradicional. Então, nessa parte aqui da circunstância, do adjunto adverbial, eu vou colocar aqui a circunstância de localidade. Como assim, Sidney? Vamos lá. Neste momento, não é que apenas a localidade funcione como adjunto adverbial, não. Qualquer circunstância funciona como adjunto adverbial, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Agora, quando indica a localidade, vai te confundir, porque vai exigir uma preposição. Você vai achar que é um objeto indireto, quando na verdade será um adjunto adverbial de lugar. Então, meu companheiro, cuidado com isso. Quando for um verbo que indica circunstância de localidade, tá? Então, cuidado mesmo. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui e vai fazer um estudo dirigido para você compreender toda essa parte, tá? Então, vamos lá. Vamos deixar de enrolação e vamos direto ao ponto aqui, ó. Vocês devem estar vendo aí, né? Eu mexendo toda hora no negócio aqui. Eu tô enrolado com o ar-condicionado que tá me incomodando aqui, ó. Meu Deus! Parei. Vamos lá. Aqui é ao vivo, irmão. Sem caô. Vamos lá, ó. Nós temos 3 verbos classificatórios. Não verbos em geral na língua portuguesa. Na verdade, quando a gente for estudar a regência verbal, você vai ver que é uma matéria complexa, porque nós temos muitos verbos. Nós temos em torno de 11 mil verbos na língua portuguesa. E ninguém sabe 11 mil verbos. Eu não sei, o Bechara não sabe, ninguém sabe. É por isso que a gente tem dicionário de verbos. Agora, para nossa sorte, em provas de concursos públicos, caem no máximo uns 20 verbos. Então, caramba, já diminuiu demais, né? De 11 mil para 20 verbos. E mesmo assim, o candidato dá mole no dia da prova. Por quê? Porque no dia a dia, a gente utiliza o português informal. E na hora da prova, é o português padrão. Eu sempre cito o verbo chegar, porque no dia a dia a gente utiliza com a preposição em. Eu digo que eu cheguei em casa, que eu cheguei no trabalho, que eu cheguei no curso, mas e o correto? É com a preposição a. Eu cheguei ao trabalho, eu cheguei ao colégio, eu cheguei ao curso. Então é o erro do cotidiano que me derruba na prova do concurso público. Por isso, eu sempre vou dando algumas dicas além da matéria. Se você for pegando as dicas, a coisa vai funcionando. Mas espera chegar até a parte da regência verbal, tá? Por hora, vamos aprender aqui os verbos. Nós temos 3 tipos de verbos classificatórios: o transitivo, o intransitivo e o de ligação. Como é que isso vai funcionar aqui agora? Se liga. Verbo transitivo, intransitivo e de ligação.
Esses dois primeiros aqui, ó, preste atenção nisso. Para a gramática tradicional, eles também podem ser chamados de verbos nocionais. O que é isso? É um verbo que me dá uma noção de ação. E é exatamente por este fator que eles encabeçam o predicado verbal, porque indica ação. Agora, esse verbo também pode ser chamado de verbo significativo. Então, eles podem ser chamados de verbos significativos. Como assim, Cid? Não estou entendendo. Vamos lá. Lembra que eu agora há pouco falei da questão do enunciado, da questão da nomenclatura diferente nos editais? Isso também ocorre na pegada que o cara utiliza para formular uma questão. Então, simplesmente, um avaliador pode perguntar assim: dentre as opções abaixo, qual é aquela que apresenta um verbo transitivo? Ou qual é aquela que apresenta um verbo intransitivo? Poxa, você estudou isso durante muito tempo na escola. Olha um dado estatístico importante. Você estudou no mínimo 11 anos de língua portuguesa. No mínimo. Você estudou 8 no ensino fundamental e 3 no ensino médio. E agora que mudou a estrutura, que aquela classe de alfabetização passou a ser o primeiro ano, eu ouso dizer que você estudou 12 anos de língua portuguesa. Então, isso aqui, transitivo e intransitivo, por mais até que você não domine, você conhece. Agora, o cara pode chamar esses verbos transitivos e intransitivos também de verbos significativos e de verbos nocionais. Então ele coloca assim: dentre as opções abaixo, qual é aquela que apresenta um verbo nocional? E meu Deus, o que é isso? Transitivo ou intransitivo? E mesma coisa com verbo significativo. Dentre as opções abaixo, qual é aquela que apresenta um verbo significativo? Mesma coisa, ou vai ser um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Teoricamente, é aquele verbo que indica o quê? Ação, tanto que ele é capaz de encabeçar o predicado verbal. Agora, e o verbo de ligação? Ele, na prova, também pode ser chamado de verbo de ligação, mas não necessariamente apenas de verbo de ligação. Pode ser que o avaliador chame de verbo não nocional, pode ser que chame de verbo não significativo. E por quê? Ora, porque o verbo de ligação simplesmente não indica ação e você está careca de saber. O verbo de ligação indica estado, qualidade, atributo, característica, então ele não pode ser chamado de verbo nocional. Aí o que vai acontecer? Ele pode ser chamado de verbo relacional, porque ele estará na estrutura apenas para relacionar o sujeito ao seu predicativo. E neste momento eu digo que ele encabeça o que a gente chama de predicado nominal. Agora, essa apresentação aqui dos verbos, ela serve, na verdade, para algo muito mais importante que você vai lembrar agora. Eu quis chamar a atenção para cá, para essa situação dos verbos nocionais, dos verbos significativos, ou seja, dos verbos que indicam ação. Porque na escola, a gente aprende que o verbo transitivo tem sentido incompleto e que o verbo intransitivo tem sentido completo. E já de cara começa um problema na nossa vida. É completo e incompleto em relação a quê? Na verdade, em relação ao sentido de ação. Se eu utilizo uma frase, por exemplo, em que tem sujeito e verbo apenas, e eu não entendo, o que eu, na verdade, não entendi? Eu não entendi a ação manifestada pelo verbo. E, de forma natural, se eu não entendi, o que eu vou acabar fazendo? Uma pergunta. Isso é algo natural. Se eu falo algo para você e você não entende, na hora você me pergunta. Agora, se eu utilizo uma frase que tem um sujeito e o verbo apenas e você não entende e me faz uma pergunta, é a demonstração de que aquele verbo tem sentido incompleto, portanto ele é transitivo e vai exigir um complemento
complemento verbal. E quando eu chamo de complemento verbal, na língua portuguesa, obrigatoriamente eu estou falando do objeto, seja ele direto ou indireto. De vez em quando, o avaliador, a banca do concurso público, destaca um elemento e afirma que aquele elemento é um complemento verbal ou é complemento do verbo tal. Quando há isso, significa que aquele elemento é obrigatoriamente um objeto, seja ele direto ou indireto. Ah, mas e se não for um objeto então, Sidney? Então a questão está errada. Então é uma pegadinha, está tentando te derrubar, porque com certeza falou de complemento verbal, nós estamos falando do objeto, não importa se é direto ou indireto. Então, o verbo transitivo obrigatoriamente vai pedir um objeto. Agora, o verbo intransitivo, a gente diz que ele tem sentido completo. Mas como é que seria isso? Eu chego para você com a frase em que tem um sujeito e o verbo apenas e você entende. Você entende o quê? A ação manifestada pelo verbo. Logo, você não vai fazer pergunta. E se não faz pergunta, é porque não precisa. Então, eu vou dizer que aquele verbo tem sentido completo e que ele é intransitivo. O problema é que nem tudo são flores. Vamos lá. Como as bancas, de certa forma, em maioria esmagadora, elas encaram isso? Como? Na verdade, de forma tradicional. Da forma como você aprendeu na escola, muito influenciado, nessa forma muito influenciada pela NGB, que é um documento, é a nomenclatura gramatical brasileira. Os professores de língua portuguesa antigamente se pautavam nessa NGB, que era um norte, era um padrão. Então, o que acontecia? Por trabalhar esse processo que você aprendeu na escola de forma tradicional, esse carinha aqui, ó, o verbo transitivo, de fato, tem 100% de sentido incompleto. Então, ele sempre vai pedir um objeto. Agora, o verbo intransitivo, ele não tem 100% de sentido completo. Ele tem 99,9% de sentido completo. Ou seja, de vez em quando, ele vai pedir um complemento. Porém, não é um complemento verbal. Não é um objeto. Ele vai pedir um complemento circunstancial, um complemento adverbial. Na verdade, um adjunto adverbial. Quando? Quando indicar localidade. Então, ele vai trabalhar com adjunto adverbial de lugar. É isso que vai acontecer. Então, ó, já preparei o cenário e agora a gente vai fazer um estudo dirigido, ok? Então, vamos lá. Acompanhe aqui comigo. Primeiro aqui, ó, verbo transitivo direto. É aquele que exige complemento sem preposição. Vamos entender como é que isso funciona. Imagina eu chegando para você do nada, utilizando apenas o sujeito e o verbo, e digo assim, ó, Sidney comprou. Você vai entender o que eu estou falando? Não, você vai me perguntar o quê? Então já é a demonstração de que o verbo tem sentido incompleto, portanto ele vai pedir um complemento que eu vou chamar de objeto. Agora, para nunca correr o risco de enfiar os pés pelas mãos, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos amarrar todas as formas para que você possa sempre acertar isso, e de preferência com o sistema SVC. Porque eu não vou fazer direto com a perguntinha para o verbo como a gente aprendeu na escola. Porque você pode não responder da forma correta. Porque o verbo não responde sempre da forma correta. Ele responde da forma que eu quero, de acordo com o conhecimento vocabular que eu tenho. E às vezes eu posso enveredar por um caminho obscuro, porque no dia a dia é o português informal.
E na hora da prova é o português padrão. Hoje mesmo já citei o verbo chegar. Posso citar outro, ó. Verbo namorar. No dia a dia a gente coloca a preposição com. Eu digo que o Pedro namora com a Bruna. Mas e o Pedro namora com a Bruna por um acaso? Não, o Pedro namora a Bruna. O verbo namorar é verbo transitivo direto. Então cuidado com isso. Então vamos lá. Vamos fazer pelo sistema SVC. O que eu faço? Eu primeiro acho o verbo. Quem é o verbo? É aquele cara que eu posso conjugar. Aqui, ó. Eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, nós comprais, eles compram. Então, é o verbo. Não dá para fazer isso nem com Sidney, nem com relógio. Então, agora o que eu vou fazer? Vou perguntar esse verbo quem é o sujeito. Sempre utilizando quem ou quem. Então, ó, quem comprou um relógio? Sidney. Então, aqui, ó, eu tenho um sujeito e eu tenho um verbo. E automaticamente o resto, o que sobra, é o meu complemento. Aí nesse momento eu vou pensar naquela tríade, ó. Eu tenho aqui o complemento. Eu vou pensar se é um objeto. Eu vou pensar se é uma circunstância que eu vou tipificar através da adjunta adverbial. Ou eu vou pensar se é uma característica. Detalhe, eu ainda vou colocar aqui, ó, a circunstância de localidade, como a gente conversou. Ó. Então, pensa comigo. Relógio funciona como característica? Não. Relógio funciona como circunstância? Não. Relógio funciona como objeto. Então, eu já sei que aqui eu tenho um tipo de objeto. Agora, que tipo de objeto eu tenho ali? Ora, vou perguntar para o verbo. Mas olha só que interessante que eu vou te mostrar aqui agora. Na escola, nós ramificávamos do verbo para o resto. Então, nós achávamos que o verbo é que definia o contexto de tudo. E não é verdade. É toda a estrutura que define o contexto. Então, no final das contas, se o meu complemento for um objeto, o verbo é transitivo. Se o meu complemento for uma circunstância, uma adjunta adverbial, o verbo é intransitivo. E se o meu complemento for uma característica, o verbo é de ligação. Então, aqui nesse momento, eu não já sei que o complemento é um objeto. Então, se é objeto, o verbo não é transitivo. Então, aqui eu já sei que eu tenho um verbo transitivo. Agora, se o verbo é transitivo, de fato eu vou ter um objeto, que pode ser direto ou indireto. E quem é que vai definir isso? Ora, é o verbo. Se eu já sei que é o verbo transitivo, ele é o famoso verbo da pergunta. E nesse contexto, quem compra, compra alguma coisa, não é verdade? Para nunca errar, gente, como a gente deveria ter aprendido ou aprendeu na escola. Mão direita é o verbo, mão esquerda é o complemento caso exista. Então, ó, quem compra, compra alguma coisa. Então, ó, pedir um complemento sem preposição. Portanto, eu vou dizer que é um verbo transitivo direto, que obrigatoriamente vai pedir um objeto direto. E por que se chama objeto direto? Porque está diretamente ligado ao verbo. Até aí, tudo bem? Então, beleza. Agora, olha a próxima frase. Sidney precisa de dinheiro. Eu vou achar o verbo, vou perguntar a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o meu complemento. Aqui, ó, dinheiro. Pensa comigo. Funciona como característica? Não. Funciona como circunstância? Não. Funciona como um objeto. Então, eu já sei que aqui eu tenho um tipo de objeto. E se eu já sei que eu tenho um tipo de objeto, eu já sei que o meu verbo é transitivo. Agora, que tipo de objeto eu tenho ali? É o verbo que vai me responder. Então, olha só. Quem precisa de alguma coisa. Então, ó, só para comparar. Quem compra, compra alguma coisa. E quem precisa de alguma coisa. Então, além do complemento, o que apareceu ali no meio? Uma preposição. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto que sempre vai pedir um objeto indireto. Agora, por que se chama objeto indireto? Porque está
indiretamente ligado ao verbo através da preposição. Até aí, tudo bem? Então vamos lá. Olha a nova estrutura aqui, ó. Vou até apagar essa parte aqui e ali eu deixo. Olha essa frase. Sidney deu flores para Clara. Imagina chegando para você do nada, utilizando apenas o sujeito e o verbo. E dizendo assim, ó, Sidney deu. Você vai fazer, sempre desconfiei. Não, você não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Você vai me perguntar o quê? Eu vou falar flores. Você vai ficar satisfeito? Não. Você vai me perguntar para quem? E eu vou dizer para Clara, minha digníssima esposa. Agora, você deve estar se perguntando, mas como assim 2 complementos? Ora, vamos fazer o resumo da ópera. Quando eu disse a você, Sidney comprou um relógio, pensa só na estrutura do sujeito e do verbo. Quando eu disse a você, Sidney comprou, olha o que você me perguntou. O quê? É assim que a gente aprende na escola também. Agora, por que eu não comecei assim? Porque assim você poderia derrapar se não conhecesse a regência, a semântica do verbo. Então vamos lá. Sidney comprou o quê? Na hora em que tem este o quê, essa pergunta é a demonstração de que o verbo pede o quê? Um complemento. No caso, um objeto. E na minha pergunta, tem preposição? Não, não tem preposição. Então, vai ser um complemento sem preposição que eu chamo de quê? De objeto direto. Mas aí se liga, quando eu disse Sidney comprou, você me perguntou o quê? Eu disse um relógio e você ficou satisfeito? Então, isso mostra que, de fato, o verbo transitivo direto só pede um complemento, sem preposição, portanto, um objeto direto. Agora, quando eu disse Sidney precisa, qual foi a pergunta que você me fez? De quê? É a demonstração de que esse verbo, de fato, pede um complemento. Foi a pergunta. E aí, neste momento, a tua pergunta tem o quê? Preposição. Então, significa que é um complemento com preposição. Logo, um objeto indireto. E aí, vai ler comigo. Quando eu disse a você, Sidney precisa, você me perguntou de quê? Eu disse de dinheiro e você ficou satisfeito. Isso mostra que o verbo transitivo indireto só pede um complemento também. Assim como o verbo transitivo direto. Só que agora é um verbo transitivo. Por ser um verbo transitivo indireto, ele vai pedir um complemento com preposição. Portanto, um objeto indireto. Aí, olhando aqui agora para a nossa nova estrutura, como a gente estava conversando antes, eu disse a você, Sidney deu, você me perguntou o quê? Eu disse flores e você não ficou satisfeito. Você me perguntou para quem. Então, isso mostra agora que o verbo dar, nesse contexto, ele não pediu só um complemento, ele pediu 2 complementos. A gente diz que esse cara aqui é um verbo bitransitivo. Ou seja, é o cara que pede 2 complementos. É por isso que eu vou classificá-lo como verbo transitivo direto e indireto. E se é um verbo transitivo direto e indireto, obrigatoriamente ele vai pedir 2 complementos. Só que é um complemento sem preposição, que eu vou classificar como objeto direto, e também um outro complemento com preposição, que eu vou chamar de objeto indireto. Então aqui, ele vai pedir um complemento sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto, e vai pedir um complemento com a preposição, que eu vou chamar de objeto indireto. Detalhe importante, não importa a ordem dos objetos, não importa. Tanto faz quem vai aparecer primeiro, se é o direto ou o indireto. Agora, o que eu não posso ter nunca aqui? Eu nunca posso ter nunca 2 objetos diretos
ou dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é transitivo direto e indireto. Então, obrigatoriamente, tem que ter um objeto direto e um objeto indireto. Até aí, tudo bem? Agora, vamos lá. Vou lançar um desafio para você que está em casa. Nem era para eu ter apagado isso daqui, mas tudo bem. Deixa quieto. Coloca assim, ó. Atadolfa comeu do bolo. Gosto muito desse nome, Atadolfa. Para quem não sabe, ela é empregada do Conde Terra Nova, naquele episódio do Chapolin, em que o Conde Terra Nova sofria de cleptomania. Eu pergunto agora a vocês a função sintática do termo do bolo. E aí? Nesse momento eu sei, o aluno se desespera. Ele fica, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui agora? Aí tem gente que fala até assim, ó, se eu acertar só um longuinho, eu dou 3 pulinhos, não sei o quê. O cara se desespera. E é por isso que ao invés de fazer através daquela famosa perguntinha para o verbo, que eu poderia ter feito, eu faço pelo sistema SVC, que estava aqui, ó, mais ou menos. Tem o sistema SVC, você acha o verbo, pergunta a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o teu complemento. São 3 possibilidades: objeto, circunstância que a gente tipifica através da adjunta adverbial e característica que no final das contas é o predicativo do sujeito. Pronto, e acabou. É assim que a gente faz. Agora, perguntei função sintática, se desespera não. Faz o quê? Acha o verbo. Achei o verbo, tá aqui. Agora, o que eu faço? Tem que seguir, é uma rotina, é um hábito. O que eu faço? Eu pergunto a esse verbo, quem é o sujeito? Pergunto. Detalhe, isso aqui é extremamente importante, gente. Seguir a rotina. A rotina do exercício, a rotina do estudo traz a confiança. E é assim que você vai acertar. Então, vamos lá, ó. Achei o verbo. Perguntei a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o meu complemento. Agora aqui, ó, bolo, funciona como característica? Não. Funciona como circunstância? Não. Funciona como um objeto. Então eu sei que aqui eu tenho um tipo de objeto e eu sei que aqui agora o verbo é transitivo. Só que nesse momento, muito candidato dá mole. É muito mole, porque o cara se desespera. O cara vê a preposição ali e taca um objeto indireto. Aí você lembra que na aula de classes gramaticais eu bati um papo rápido com vocês sobre isso, em relação à matéria que mais cai na língua portuguesa, que é a parte da análise sintática, e que é comum os caras colocarem termos preposicionados e pedirem a função sintática, pois eles sabem que a maioria dos candidatos vai sempre responder objeto indireto. Então, neste momento, ele não testa o teu conhecimento, ele testa a tua atenção. Porque o cara olha para cá, vê que tem uma preposição e pronto, acabou. Diz que é objeto indireto. Mas a nossa análise não é sintática, ela é sempre morfossintática. Não tem como eu olhar para um elemento isolado e classificá-lo sintaticamente. Eu, na verdade, preciso ver a quem esse cara está ligado morfologicamente, ou seja, a qual classe gramatical ele está ligado, para aí sim conseguir classificar sintaticamente. Tanto que objeto indireto e complemento nominal aparecem sempre, pois os dois têm sempre preposições. Mas se a gente entender que o objeto indireto não está ligado, não vem do nada, na verdade ele está ligado a um verbo, e é um verbo transitivo indireto, e que o complemento nominal está ligado a um nome, isso já facilita a minha vida. Então aqui, ó, o termo do bolo está ligado ao verbo comer. E aqui não adianta. Quem come, come alguma coisa. Então, verbo transitivo direto, que sempre vai pedir o quê? Um objeto direto. Ah, Sidney, mas tem preposição. Então, objeto direto preposicionado. Eu não estou aí para te escutar, mas provavelmente
você deve ter falado aquele palavrão, né? Pô, como assim, Sidney? Como é que um termo tem preposição e é objeto indireto e o outro termo tem preposição e é objeto direto preposicionado? Ai, meu Deus do céu, isso não entra na minha cabeça não. Qual é a diferença desse troço aí? Vamos lá, calma. Lembra da outra frasinha que a gente colocou no exemplo anterior? Sidney precisa de dinheiro. Em ambas as construções existe preposição. Mas vamos avaliar a diferença. Vou colocar aqui frase 1 e frase 2, só porque uma está em cima e a outra está embaixo, tá? A diferença é a questão da exigência, da obrigatoriedade. Olha só essa frase 2. Sidney precisa de dinheiro. Pensa nesse verbo, nesse contexto. Teria como eu, por exemplo, tirar a preposição daquele verbo ali, que foi exigida por ele? Teria como simplesmente eu dizer Sidney precisa de dinheiro? Não, não teria, não é verdade? Por quê? Porque nesse contexto, quem precisa de alguma coisa. Então, esta preposição aqui, ela foi exigida pelo verbo. Logo, ela é uma preposição obrigatória. E se é uma preposição obrigatória, é de fato a preposição do objeto indireto. Agora, e na frase de cima, na frase número 1, quando eu digo Sidney comeu do bolo, tem como eu tirar a preposição e simplesmente falar, aliás, Sidney não, né? A Tadolfa comeu do bolo. Tem como eu tirar a preposição e simplesmente falar a Tadolfa comeu o bolo? Tem, não tem? Ué, mas tem como eu tirar a preposição? Significa que ela não foi exigida pelo verbo. E se ela não foi exigida pelo verbo, ela não é obrigatória. E se ela não é obrigatória, ela é o que então? Ela é facultativa. Por que raios eu a coloquei ali então, Sidney, já que ela é facultativa? Aqui, especificamente, para evitar uma ambiguidade. Pois quando eu digo a Tadolfa comeu o bolo, eu quero dizer que a Tadolfa comeu o bolo todo, o bolo inteiro. E quando eu digo a Tadolfa comeu do bolo, aí eu quero dizer que ela comeu um pedaço do bolo, uma fatia do bolo, uma parte do bolo. Aí eu não sei se você vai lembrar, eu cheguei a mencionar contigo nomes, classificações para preposição, que é óbvio, podem até confundir em relação ao verbo, mas eu quero que você entenda isso. Termo relacional é aquele termo que relaciona, pronto e acabou. Seja ele qual for. Só para vocês terem noção, na verdade, nós temos 3 conectivos na língua portuguesa. A preposição, a conjunção e o verbo de ligação. Só que a gente sempre se habitua a pensar só na preposição e na conjunção. O verbo de ligação também é um conectivo. Também é um elemento que faz o quê? Ligação. Então, aquele elemento que só liga, ele é relacional. Agora, o que é um termo nocional? É aquele que me indica um sentido. Então, é por isso que eu consigo pegar a preposição e falar que existe a preposição relacional e que também existe a preposição que nocional. A relacional, ela está ali só relacionando o verbo ao objeto indireto ou o nome ao complemento nominal. Já a preposição nocional vai indicar o sentido de alguma coisa. Então aqui, ó, na frase 2, quando eu digo Sidney precisa de dinheiro, essa preposição não foi exigida pelo verbo, não é uma preposição obrigatória, não é uma preposição que encabeça o objeto indireto. Ela é a tal da preposição relacional. Ela está aqui apenas para relacionar o verbo ao seu objeto. Agora, quando eu digo a Tadolfa comeu do bolo, essa preposição aqui, ela tem um valor semântico partitivo. É para indicar que foi parte do bolo
Então, nesse momento, eu tenho a tal da preposição nocional, com valor nocional, com valor significativo, com valor semântico partitivo, para indicar que foi parte do bolo. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Vamos trabalhar todas as possibilidades, todas as pegadinhas. Se o cara coloca na prova objeto direto preposicionado, ele não quer derrubar você que está fazendo preparatório para concurso agora aqui no LAC, não. Ele quer derrubar o cara que não estudou. Por quê? Porque o cara que não estudou talvez não tenha visto isso, objeto direto preposicionado. Na verdade, vamos lá, vamos ser bem sinceros. Ele viu, só que tem tempo. E sabe-se lá se ele estava prestando atenção, se ele estava atacando bolinha no amigo, se ele estava colando chiclete embaixo da cadeira, dando tapa, aqueles pescotapas que nem tinha mania de dar na minha época, né? Tem isso. O cara não estava prestando atenção. E ele não lembra que tinha um objeto direto preposicionado. Então ele acha que isso é caô. Aí ele olha para lá e ele fala, opa, isso é caô, irmão. Pô, tá maluco? Não estudei isso não. Só tem objeto direto e objeto indireto. Objeto direto preposicionado. Isso é invenção. Aí o cara erra, mas você não. Se ele coloca objeto direto preposicionado, por mais que você não tenha enxergado no primeiro momento de fato isso, você já fica ligado. Liga as anteninhas de vinil. Opa, vamos ver se tem pegadinha ali. Agora, e se ele quiser derrubar você? Ele não vai colocar objeto direto preposicionado. Vai colocar apenas objeto direto. Apenas. Nesse momento ele não testa teu conhecimento. Mais uma vez ele testa o quê? A tua atenção. Porque ele vai, obviamente, colocar a opção objeto indireto. E aí, se você não estiver muito atento, você vai acabar derrapando e vai acabar marcando objeto indireto. Então fique muito ligado. O cara pode chamar só de objeto direto? Claro que pode, porque isso é um objeto direto. E se ele quiser, ele pode chamar também de objeto direto preposicionado. É questão do avaliador. Ele faz o que ele quiser. Agora, e se o cara estender isso aqui, ó, para uma questão de morfologia? Se o cara destacar isso aqui e perguntar qual é a função morfológica do termo destacado, lembrando que existem 3 funções a serem cobradas: função morfológica, função sintática e função semântica. Quando o cara cobra a função morfológica, o que ele quer saber? Qual é a classe gramatical, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo e por aí vai. Quando ele pergunta a função semântica, ele quer saber o sentido. E aí não adianta, nós temos N possibilidades. Cada frase é uma frase, cada texto é um texto. E quando ele pede a função sintática, quer saber sobre os termos da oração. Se é sujeito, ó, tudo isso é função sintática. Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial. Às vezes o aluno fala assim para mim, ai meu Deus, professor, eu estou com a sensação que eu não estudei análise sintática. Pô, estudou sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial? Então você estudou análise sintática. Aí o aluno se desespera, caraca, é muita coisa. Sim, de fato é muita coisa. Agora, se aqui ele está perguntando a função morfológica, porque a gente já fez as outras questões. Função sintática, objeto direto preposicionado. Semântica, indicou que é parte do bolo, um pedaço do bolo. E função morfológica, se o cara colocar aqui, ó, quantas classes gramaticais tem aqui? 1, 2, 3 ou 4. Obviamente, ele está induzindo o aluno a responder 2. Porque muito candidato vai ver aqui, ó, preposição e substantivo. Quando, na verdade, eu tenho 3 classes gramaticais. Eu tenho o bolo, que notoriamente é o núcleo deste objeto e é um substantivo. E eu tenho o do, que é a contração da preposição de mais o artigo o. Então eu tenho, na verdade, 3 classes gramaticais aqui. Tranquilo ou não tranquilo? Então vamos lá, ó. Voltando aqui para a pegada. Creio que essa parte do verbo transitivo já ficou mais ou menos na tua cabeça. Vamos agora encarar o tal do verbo
intransitivo. Olha só a observação que eu coloquei aqui pra gente no nosso quadro, ó. Verbos intransitivos, teoricamente, possuem sentido completo, mas podem pedir complemento adverbial. Na verdade, o gramático Rocha Lima, ele chama isso de complemento circunstancial. Mas aí pensa comigo, quem é que indica circunstância na língua portuguesa? É o advérbio. Então, eu posso também chamar de complemento adverbial. Mas aí, quando é que isso vai acontecer mesmo? Quando o verbo indicar localidade. Então, haverá situações em que o verbo vai pedir um complemento, mas não é um complemento verbal, não é um objeto, é um complemento adverbial. E o complemento adverbial é uma circunstância, galera. Então, vem aqui comigo. Olha a primeira frase. Os pássaros voam rapidamente. Se eu utilizasse só o sujeito e o verbo apenas, se eu chegasse para você do nada e dissesse assim, ó, os pássaros voam, você ia entender ou ia me fazer uma pergunta? Ora, você ia entender. Você não ia me perguntar nada. Ninguém ia perguntar, é de asa delta, é de parapente? Não, ninguém vai fazer isso. E por que você não faria essa pergunta? Porque você entendeu a ação manifestada pelo verbo. Foi isso que você entendeu. Logo, o verbo tem sentido completo, não pede nada, portanto, ele é um verbo intransitivo. É assim. Ué, então acabou? Acabou? Eu tenho um amigo que fala, acabou? Acabou? Acabou. Acabou. Ué, mas tem algo a mais ali. E aí? Vamos lá. Primeiro, por que você entendeu a ação manifestada pelo verbo? Vamos compreender todo esse processo. Tudo aquilo que a gente usa de linguagem, ou seja, essa troca aqui que a gente tem, remete a significado e significante. Isso significa que a gente cria imagens na nossa cabeça. Então, quando eu disse a você, os pássaros voam, em milésimos de segundos, em átomos de segundos, passou a imagem dos pássaros voando na sua cabeça. Você pode até não ter percebido, mas que passou, passou. E por isso você entendeu a ação manifestada de voar. Logo, o verbo tem sentido completo, logo ele é um verbo intransitivo. Ué, mas tem algo mais ali, ó. E aí, o que eu faço? Vamos lá, não se desespera. Pensa no sistema SVC. Rapidamente, por um acaso é objeto? Não. Por um acaso é característica? Não. Na verdade é o quê? É uma circunstância. É o modo como os pássaros voam. Eles voam rapidamente. Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de modo. Se é um adjunto adverbial, o verbo só pode ser o quê? Intransitivo. Agora olha a próxima. O idoso morreu de fome. Se eu só utilizar o sujeito e o verbo, se eu chegar para você e falar o idoso morreu, você vai me perguntar alguma coisa ou vai entender? Você vai entender. Sidney, eu vou perguntar. Então tu é fofoqueiro, hein? Fofoqueiro. Porque se eu digo o idoso morreu, pensa comigo, pensa no verbo morrer. Não é o suficiente para eu saber que a pessoa não está mais viva. Ou seja, eu entendi a ação manifestada de morrer. Mas peraí, sim, pelo amor de Deus, quem morre, morre de alguma coisa, né? Do nada não. Aí nesse momento você pode derrapar, porque o avaliador pode te arrebentar. Ele vai dizer que o verbo é transitivo indireto e que o de fome é um objeto indireto e vai fazer sentido na tua cabeça se você sempre pensa assim. Se você sempre pensar que quem morre obrigatoriamente morre de alguma coisa, mas quem morre simplesmente morre. Então acabou. É um verbo intransitivo. Mas é aquele negócio ali que tá ali. E aí? Como é que fica? Não, calma. Vamos lá. Olha esse complemento aqui. Esse complemento funciona como objeto? Não. Ele funciona como característica? Não. É a causa da morte. Então, indicou um sentido. Indicou a circunstância. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de causa. Logo, o verbo é o quê? Intransitivo. Pronto, e acabou. Agora,
Olha só esse camaradinho aqui. Verbo morar. Se eu chegar para você do nada e falar Sidney mora, vai ser diferente. Pela situação que apareceu aqui, quando eu disse a você os pássaros voam, você entendeu. Não me perguntou nada. Quando eu disse a você o idoso morreu, você também não me perguntou nada. Agora, se eu chegar para você e falar Sidney mora, você vai me perguntar. Você vai me perguntar onde? Não existe eu dizer que quem mora, mora, como eu disse que quem morre, morre. Obrigatoriamente, quem mora, mora em algum lugar. Eu sempre digo para os meus alunos que existem dois verbos extremamente perigosos. São eles: o verbo chegar e o verbo morar para a gramática tradicional. Por quê? O verbo chegar pede a preposição a e o verbo morar pede a preposição em. E detalhe, a professora acaba com a nossa vida lá no ensino fundamental em relação a esse verbo chegar. Ela mesma te ensinou o tempo todo que o verbo intransitivo não pede nada. O tempo todo. O tempo todo. Aí você disse assim para ela: tia, hoje quando eu chegar em casa, eu vou ver a novela Carrossel, porque eu quero saber se o Cirilo vai pegar a Maria Joaquina. Aí a tua professora lá na época falou assim para você, é porque eu sou da época de Carrossel, ela vai falar assim para você: não, fulano, o certo não é chegar em casa, o certo é chegar a casa. O verbo chegar pede a preposição a. Aí ela acabou com a tua vida. Se o verbo está pedindo, ele pode ser qualquer coisa menos intransitivo, não é verdade? Só que, para a gramática tradicional, eles são verbos intransitivos. Ora, mas eles pedem preposição, Sidney. Sim, mas indicam localidade. Então, se liga só nisso aqui, ó. Eu acho o verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é meu complemento. Aí preste atenção. Em Rocha Miranda, funciona como objeto? Não. Em Rocha Miranda, funciona como característica? Não. Em Rocha Miranda, indica localidade. Então, preste atenção nisso. Ó. Tem preposição, indica localidade. Logo, vai ser um adjunto adverbial de lugar. Então, ó, sempre que pedir preposição indicar localidade, para a gramática tradicional, é um adjunto adverbial de lugar. Agora, se liga só numa parada. Lembra daquelas perguntinhas? Daquelas frases anteriores? Ó, quando a gente disse, Sidney comprou, você me perguntou o quê? Sidney precisa, você me perguntou de quê? Então, se é o quê, se é de quê, é coisa. Agora aqui, ó. Sidney mora onde? Eu quero saber só a localidade. Porque tem muito aluno que fala assim para mim, mas professor, eu confundo essas estruturas aí de objeto de vez em quando com a adjunta adverbial. É porque, na verdade, a gente às vezes não entende o que de fato é um objeto. O que é um objeto? Vamos pensar. Para cada ação que eu pratico, eu sujeito, vai ter sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofre é o alvo da ação? É o objeto. Então, se eu bato aqui na televisão, ó, quem praticou a ação de bater? Eu, Sidney. E quem sofreu a ação de apanhar? A televisão. E sofreu a ação de quem? Do Sidney. Quando eu digo aqui, ó, Sidney comprou um relógio. Quem praticou a ação de comprar? Sidney. Quem sofreu a ação de ser comprado? O relógio. E sofreu a ação de quem? Do Sidney. Agora, e quando eu digo Sidney mora em Rocha Miranda, quem pratica a ação de morar? Sidney. Em Rocha Miranda, por um acaso, sofre alguma ação do Sidney? Não, eu apenas indiquei, ó, uma circunstância. Então, se é só circunstância, é adjunta adverbial. Mesma coisa aqui em cima, ó.
Um verbo que às vezes confunde a galera bem curiosa, ó. O idoso morreu de fome. Quem foi que morreu? O idoso. De fome. Por um acaso sofreu alguma ação do idoso? Não, eu só indiquei a causa, uma circunstância. Então, o verbo é intransitivo, não é objeto. Mesma coisa em cima, ó. Os pássaros voam rapidamente. Quem pratica a ação de voar? Os pássaros. Rapidamente sofre alguma ação dos pássaros? Não, eu apenas indiquei uma circunstância. Então, se é só circunstância, é adjunto adverbial e o verbo é intransitivo. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá, ó. Agora, a gente vai pegar essa última etapa aqui, galera. O aluno está preocupado. Eu acho o verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o meu complemento. Aí pensa comigo, preocupado é um objeto? Não. Preocupado é uma circunstância? Não. Preocupado é uma característica. Então aqui eu tenho um verbo de ligação e aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando o aluno, que é o nosso sujeito. Mas aí tem aluno que fala assim para mim: Sidney, eu não enxerguei com tanta facilidade assim que era uma característica. Eu fiquei na dúvida. Eu achei que era uma circunstância. Achei que era uma circunstância de modo. Era o modo como ele estava preocupado. Isso é comum, Sidney? É comum. Vamos lá. Eu tenho 3 complementos. O objeto, o adjunto adverbial e o predicativo do sujeito. A importância da nossa aula de classes gramaticais. Vamos lá. Todas essas funções aqui são funções sintáticas, todas. Mas antes destas funções sintáticas, existem as estruturas morfológicas, as classes gramaticais. Então, quem morfologicamente vai funcionar sintaticamente como um objeto? É o substantivo. Só que o substantivo não confunde ninguém. Agora aqui, ó. Quem morfologicamente vai funcionar sintaticamente como adjunto adverbial? Agora aqui, a priori, eu coloco o advérbio. E quem morfologicamente vai funcionar sintaticamente como predicativo do sujeito? A priori, é o adjetivo. O que já é um empecilho na vida do candidato, porque é muito comum confundir advérbio com adjetivo. Ora, mas um indica circunstância e outro indica característica. São valores semânticos, e os valores semânticos são extremamente fronteiriços. Eu, inclusive, acho até sacanagem, às vezes, cobrar do aluno coisas que são próximas assim. Agora, nesse momento, você não vai pensar em semântica. Você vai pensar em estrutura morfológica. Lembra que na aula de classe gramatical nós definimos que o advérbio é uma classe invariável e o adjetivo é uma classe variável? Então é só pensar naquela relação de gênero e número, em que eu tenho no gênero masculino e feminino, no número singular e plural, em que nós definimos que o masculino é o coringa do gênero e que o singular é o coringa do número. Então, se a palavra só pode ficar no masculino e só pode ficar no singular, significa que ela é invariável. Logo, é um advérbio. Portanto, seria uma adjunta adverbial. Aí, se eu consigo jogar para o feminino, ou então se eu consigo jogar para o plural, já é variável, já é um adjetivo, logo, um predicativo. Então, aqui, por mais que eu olhe e pense assim, mas será que de repente não é um adjunto adverbial de modo? Coloca a aluna. A aluna vai ficar a aluna está preocupado? Não, vai ficar a aluna está preocupada. Então, se eu conseguir modificar, é porque é um adjetivo, é uma classe variável. E se é adjetivo, ali vai ser predicativo e o verbo de ligação. Mas adivinha, na prova o avaliador vai te dar esse mole? Não. Na prova o cara vai colocar assim, ó. Iago está em Búzios.
eu tenho certeza que o avaliador não vai perguntar nada em relação a Iago e nada em relação a Búzios. Ele vai perguntar em relação ao verbo estar. Sabe por quê? Porque você não vai ver uma ação notória. E para piorar, você vai lembrar que a sua professora, na época da escola, fazia você gravar os verbos de ligação. Ser, estar, aparecer, tornar-se, permanecer, ficar, continuar. Só que estes verbos não eram sempre de ligação. Eles eram, na maioria das vezes, de ligação. Porque, na verdade, tudo depende de contexto. Quando é que um verbo vai ser de ligação? Quando o complemento for uma característica. E aqui, por um acaso, é característica? Não, aqui é uma circunstância de localidade. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar e o verbo vai ser o quê? Intransitivo. Ou seja, na língua portuguesa tudo depende de contexto. Então tem que tomar muito cuidado. O que eu vou fazer aqui? Para a qualidade da tua aula em vídeo, a gente tenta cortar aqui mais ou menos em 1 hora o bloco. Tem cursos que cortam em 30 minutos, aqui a gente consegue cortar em 1 hora. Então eu vou dar uma parada aqui e no próximo bloco o que eu vou fazer? Eu vou mostrar melhor para você o que é essa concepção de contexto, como é que a gente define isso, ou seja, eu vou te mostrar como a gramática influencia na interpretação e depois a gente vai fazer uns exercícios para você observar como é que funciona isso tudo na prática. Tranquilo? Então até daqui a pouco, meu companheiro, minha companheira. Beijão. Tchau, tchau.